Coloque a mão no seu coração. Peça para que o Senhor fale com você através da palavra dEle. Apresenta diante do Senhor o seu coração. Apresenta diante do Senhor a sua vida. Senhor, nós cremos que o Senhor já tem falado conosco poderosamente, ó Deus, em cada estação desse culto. Mas declaramos que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco através da sua palavra, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. A Bíblia diz o seguinte: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Quantos precisam de paz? Você precisa de paz? Se você não precisa, meu irmão, dá a tua porção para mim, porque eu preciso. Quem é que precisa da paz de Deus? É a paz que transcende todo o intelecto humano. É aquela que faz você deitar e descansar, mesmo sabendo que existem coisas para resolver amanhã. A paz de Deus é você saber que Deus está cuidando, mesmo que você não esteja. A paz de Deus é você saber que você pode ensinar os teus filhos, mas você não tem domínio sobre o futuro deles. Mas você crê que uma vez que eles nasceram e foram ensinados na casa do Senhor, ensinados no caminho do Senhor, o Senhor está guardando. A paz do Senhor transcende o intelecto humano. A paz de Deus é aquela que é um termômetro. A paz do Senhor no nosso coração. Nós precisamos da paz dele em todo o tempo. Agora, interessante que esse texto aqui, ele está sendo falado por Paulo à igreja de Filipenses. E aqui é uma orientação, é uma carta. Paulo está escrevendo uma carta endereçada a Filipenses. Então Paulo está escrevendo uma carta de orientação para aquele povo. E a orientação de Paulo para aquele povo é o seguinte: pensem nisso aqui. Pensem naquilo que é verdadeiro. Pensem naquilo que é amável. Pensem naquilo que é nobre. Pensem naquilo que é excelente. Pensem nessas coisas. Paulo está dizendo: ocupem a sua mente com isso aqui. Paulo é alguém que sabia que através daquilo que você pensa, as crenças são estabelecidas. O que Paulo está ensinando o povo aqui a mudar os pensamentos é aquilo que anos depois a ciência define como aquilo que nós pensamos vai nos orientar para aquilo que nós temos como crença. Tudo que você acredita um dia foi um pensamento. Tudo que você acredita um dia foi um pensamento. Se você acredita que tem gente te traindo, é porque um dia começou devagar na sua cabeça. E por mais que às vezes ninguém está te traindo, mas é que você pensou tanto nisso, que se tornou uma crença, uma realidade dentro de você. Ao mesmo tempo que alguém com pouca condição financeira e condição social começa a pensar que é possível através do estudo, é possível através do trabalho, é possível através de fazer com muita excelência aquilo que está sendo proposto, galgar grandes lugares, quando menos perceber, está vivendo. Porque tudo começa no pensamento, é na crença. Tudo começa na cabeça. Paulo está dizendo o seguinte: pensem nisso para viver isso. Pensem dessa forma para viver desta forma. Tem muita gente, pastor Juninho, vivendo uma vida de mentira, porque fica pensando em mentira.
Já percebeu? Que quem vive uma vida de mentira, de golpe para cima e para baixo, é porque toda hora acorda pensando em qual vai ser o próximo golpe que vai dar. Vive uma vida de mentira. Já percebeu uma pessoa que não tem amor, não reverbera amor para com os outros? É uma pessoa que é na mente, no pensamento dela. Ela não tem pensamentos que apontem para uma vida de amor. Pensa na sua vida, áreas que hoje você acredita são fruto de algo que um dia você pensou. Paulo está dizendo, pensa nisso aqui, gasta tempo nisso aqui, para que você possa crer nisso aqui, para que você possa acreditar e se mover debaixo disso. A Bíblia fala que a boca diz do que está cheio o nosso... Vamos um pouquinho mais adiante aqui. Se eu falo aquilo que está cheio o meu coração, é porque um dia eu escutei. Se um dia eu escutei, eu pensei. Se um dia eu pensei, eu alojei no meu coração. Quando a Bíblia fala sobre coração, ela não está falando sobre esse negócio bonitinho aqui, não, ela está falando sobre mente. Então, se a gente vai um pouco mais à frente, tudo que você fala, tudo que você age, reverbera daquilo que um dia você pensou. Tem gente agindo de forma muito imprudente no mundo, mas porque um dia deu lugar à imprudência no seu pensamento. Um dia você pensou. Então a raiz de muitas coisas na minha e na sua vida nasce no pensamento. E não é à toa que a Bíblia trata o pensamento com algo importantíssimo, porque nós estamos em batalha. Não sei se você sabe, mas a gente está em batalha. Hoje eu e você, nós travamos uma batalha. Nós travamos uma batalha entre a nossa mente natural e o nosso espírito. Estamos em batalha. A Bíblia trata que há uma constante batalha entre carne e espírito. Repete comigo, eu estou em batalha. Repete comigo, carne e espírito. Há uma batalha. Há uma batalha entre a minha mente natural e o Espírito de Deus me apontando. Isso fica muito claro quando Deus chama Jonas. Jonas capítulo 1. Deus chama Jonas e dá uma orientação para que Jonas fosse a Nínive. A orientação de Deus para Jonas era Nínive. A geografia que Deus queria que Jonas estivesse era Nínive. O lado que Deus queria que Jonas estivesse era na direção de Nínive. Mas a Bíblia fala que Jonas disse, não, para Nínive eu não vou. Se Deus está falando para Jonas ir para Nínive, Jonas está querendo ir para o outro lado. Meu irmão, a carne, se o Espírito é governado por Deus, a carne é por Satanás. É simples assim. Se há uma batalha entre a mente humana, natural, e o espiritual, entenda que há uma batalha entre aquilo que Deus tem para a sua vida e uma batalha entre aquilo que o diabo tem para a sua vida. Então toda vez que eu não dou lugar para aquilo que Deus tem para a minha vida, eu estou dando lugar para aquilo que Satanás tem colocado como uma armadilha. Não tem terceira via. É um ou outro. Quando Jonas não aceita ir para Nínive, ele está aceitando ir para uma geografia que Deus não estava. Ele está aceitando ir para um direcionamento que Deus não havia dado. E toda vez que eu insisto em ir para um lugar onde Deus não quer que eu esteja, presta atenção, pode passar tempo, mas uma hora a conta chega. Pode passar tempo, mas uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. Pode passar tempo, mas uma hora vai ter que alinhar. Uma hora você vai ter que alinhar com aquilo que o Espírito Santo, com aquilo que Deus tem para a sua vida. Pastor, por que você está falando isso? Porque hoje, quinta-feira, você está aqui e há uma batalha entre aquilo que Deus tem para a sua vida e entre aquilo a natureza humana, a carnalidade tem aflorado nos seus pensamentos. Agora uma coisa é certa, se você der lugar para aquilo que Deus tem para você, dias melhores vão acontecer. Sim, dias melhores vão acontecer. Se você der lugar para o direcionamento daquilo que Deus tem colocado em você, dentro de você, dias melhores vão acontecer. Não significa que vai ser fácil, mas significa que você estará dentro de um lugar
de cuidado, proteção e favor de Deus. Repete comigo: cuidado, proteção e favor de Deus. Ei, vença seus pensamentos. Vença seus pensamentos. Há uma batalha, e eu te provo. Há uma batalha em fazer com que você olhe mais para o seu passado do que o seu presente. Há uma batalha em fazer com que você supervalorize mais aquilo que tinha em virtude daquilo que tem. Há uma batalha. Há uma batalha em fazer com que você ache que aquela oportunidade que você perdeu lá atrás é a oportunidade que te ajudaria no presente. Tem muita gente que não consegue viver o presente porque está olhando para o passado. Tem muita gente que chega em 2025, dezembro de 2025, dia 18 de 2025, de dezembro de 2025, pensando o seguinte: se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade, minha vida seria diferente. Se eu tivesse aproveitado aquela porta, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse aproveitado aquela amizade, a minha vida seria diferente. Se eu tivesse falado daquela forma, a minha vida seria diferente. Meu irmão, deixa eu te falar algo que talvez nunca ninguém te falou. Aquela oportunidade não vai voltar. Aquela amizade não vai voltar. Aquele dia não vai mais voltar. Não vai mais voltar. Agora não comete o erro de perder o seu agora, que amanhã, o seu agora, o seu hoje, o seu dia 18 de dezembro de 2025, 21h12 da noite, o seu agora, amanhã pode ser. Por que eu não aproveitei? Por que eu não acessei? Por que eu não obedeci? Não deixa que o seu passado faça com que você perca o seu presente. Não deixa. Porque na ânsia de querer viver aquilo que já passou, você perde aquilo que Deus está fazendo hoje. Você não vai perder aquilo que Deus está fazendo hoje. Ai pastor, mas já foi melhor. Mas hoje Deus separou para que você estivesse vivo. Se você está aqui hoje me escutando, é porque Deus está te dando uma nova oportunidade, meu querido e minha querida. Se você está aqui hoje me escutando, é porque o seu passado não pode ter maior audiência do que o presente daquilo que Deus está fazendo. Olha o que Romanos capítulo 15 verso de número 13 diz. Repete comigo: meu passado não terá audiência nos meus pensamentos. Repete comigo: meu passado não terá audiência nos meus pensamentos. Romanos capítulo 15, verso 13. Que Deus, a fonte de esperança. Repete comigo: Deus é a fonte de esperança. Olha que poderoso isso aqui. Os encha inteiramente de alegria e paz. Pastor, o que você está querendo dizer? Que não importa como você chegou aqui hoje, não importa o seu passado, mas importa se hoje você decidir olhar para Deus e nele entender que há uma esperança de viver dias de alegria, há uma esperança de viver dias de paz, há uma esperança. Quem aqui está para receber essa palavra? Quem aqui está para receber uma porção de esperança? Quem aqui está para receber uma porção de alegria, uma porção de paz? Ei! Se a sua vida está em Deus, prepara, porque há esperança para ter alegria. Se a tua vida está em Deus, prepara, porque há uma porção de paz inundando seu coração. Se tua vida está em Deus, meu irmão e minha irmã, tenha esperança em Deus, não no seu passado. Estamos em batalha, pastor Júnior. Degma, a gente está em batalha. A nossa mente está em batalha. A nossa mente já está dizendo: o passado é melhor que o presente. Agora Deus está dizendo: valorize o presente e creia que o amanhã vai ser melhor. A gente está em batalha. A gente está em batalha, e no meio dessa batalha mental, a indecisão faz você não dar passos.
A indecisão faz você ficar em cima do muro. A indecisão faz você ser morno. Porque indecisão é contrário, obviamente, de decisão. Indecisão é você estar geograficamente com o seu corpo num lugar, mas o seu coração em outro. Isso é indecisão. Você até está num lugar, fisicamente, mas o coração está em outro lugar. A Bíblia diz que Deus manda anjos para falar com Ló. E quando eles chegam na casa de Ló, sai correndo porque Deus vai destruir tudo. Ló entra para casa, demora para sair, mais uma vez. Nós temos que ir, não há mais tempo a esperar. A Bíblia diz que eles entram, aqueles homens entram e tiram Ló e a família de casa. Havia uma promessa, a promessa era: vá para um lugar da proteção. A promessa era: eu estou tirando vocês de um lugar de morte e levando para um lugar de cuidado. A promessa era: eu estou tirando vocês do pior e estou colocando vocês no melhor. Estou protegendo vocês. Agora, não olha para trás. Não olha para trás. Era uma orientação. Eu vou dar um lugar, eu vou dar um destino, mas não olha para trás. A Bíblia fala que a família foi indo para o lugar que Deus havia direcionado. A família foi rumo ao lugar da proteção, rumo ao destino de Deus. Mas de repente, a cidade de onde eles estavam começou a ser destruída. Começa-se o barulho da destruição. No meio do caminho, o barulho é perceptível. A Bíblia fala que a mulher de Ló parou e olhou para trás. A orientação era: não olha para trás, porque se olhar para trás, vira estátua de sal. Mas aquela mulher, ela está indo para onde Deus havia direcionado. Mas quando ela olha para trás, ela está dizendo: eu estou aqui, mas meu coração está lá. Eu estou aqui, mas o meu coração está lá naquela destruição. Eu estou aqui, mas o meu coração está onde Deus me tirou. É isso que a indecisão faz. Faz você estar no novo de Deus, mas com o seu coração no velho. Uma pessoa indecisa é alguém que está no novo de Deus, mas está torcendo para dar errado o novo para voltar para o velho. Uma pessoa indecisa é alguém que está dizendo: pois é, eu estou aqui, mas tomara que dê errado para eu voltar para onde Deus me tirou. Uma pessoa indecisa é alguém que diz: ei, eu estou aqui, mas não quero me envolver. Eu estou aqui, mas não quero saber. Eu estou aqui, mas só estou aqui. É por isso que a Bíblia é muito taxativa com isso. Seja quente ou frio, morno não presta. Deus não te chama para ficar em cima do muro. Deus te chama para viver na plenitude aquilo que Ele tem para a sua vida. Ei, é na plenitude aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é 90%, não é 80%, não é 95%, não é 99%. É na plenitude. Porque Deus opera na plenitude. Deus opera no 100%. Deus não opera no 99%. A medida do agir de Deus na minha e na sua vida não é no 99%. Se Deus entra, Ele entra para mudar. Se Deus entra, Ele entra para transformar. Se Deus entra, Ele entra para dar perspectiva. Se Deus entra, Ele entra para mudar diagnóstico. Deus não faz nada meia boca, meu irmão. Deus não faz nada meia boca. É por isso que no meu pensamento de ser indeciso diante daquilo que o Senhor está me apresentando, não cabe. Não cabe. A sua mente não vai dar lugar para indecisão. A sua mente não vai dar lugar para indecisão. A sua mente não vai dar lugar para o passado. Quantos aqui estão comigo? A sua mente não vai dar lugar para nada que não seja aquilo que Deus tem para a sua vida para essa estação. A sua mente não dará lugar a nada que não faça você contemplar na plenitude aquilo que Deus tem para a sua vida. A gente está em guerra. A nossa mente
está em guerra. Sabe um exercício literal que você pode chegar em casa e fazer? Pega o seu celular, coloca no regressivo ali 10 minutinhos e faz o seguinte: fecha o olhinho e fica só respirando, tentando não pensar em nada. Sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir não pensar em nada. E os 10 minutos vão passar assim, ó, rapidinho. Aí você vai ver como a tua mente trabalha, meu irmão. Aí você vai ver como os seus pensamentos estão ali borbulhando. Aí você vai ver como há uma batalha real. Há uma batalha real entre aquilo que Deus tem para a sua vida e aquilo que o diabo está apontando. Ou você acha que o diabo aparece de roupa vermelha, de chifrinho? Se tem algo que o diabo usa nesse tempo, é fazer você se distrair diante de situações que não tem nenhum sentido, perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe, faz o seu pensamento devagar e acreditar em algo que não seja a vontade de Deus para a sua casa. Faz o seu pensamento devagar e acreditar em algo que não é na plenitude aquilo que Deus tem para a sua família. Faz o seu pensamento devagar e fazer com que você não acredite na plenitude aquilo que Deus tem para os seus negócios. Faz o seu pensamento devagar e fazer você acreditar naquilo que Deus não tem para o seu ministério. Sabe, um pensamento que a gente tem que vencer: a ansiedade. Ai, 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 como é difícil esperar nesse tempo. Como é difícil esperar um vídeo de 30 segundos passar. Como é difícil esperar 1 minuto do micro-ondas. Como é difícil esperar o amanhã para resolver aquilo que hoje começou. Como é difícil esperar. Mas Deus já sabia que ia ser difícil. É por isso que Mateus capítulo 6, verso 25, tem ali uma orientação para mim e para você. Olha que linda essa orientação para você e para mim. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Uau! Que atual que é esse texto. Olha só. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês, nós, não somos muito mais valiosos que pássaros? A gente não é mais valioso que um passarinho? A gente não é mais valioso que um pardal? A gente não vale mais que um passarinho? Se talvez alguém tenha dúvida, deixa eu te contar um segredo. Jesus morreu na cruz, meu irmão, não foi pelo pardal e passarinho não. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então eu tô achando que nessa fila a gente tem preferência. Agora sabe qual que é o problema? O problema não é a gente não viver provisão. Porque chega no final de 2025, pode ter certeza, todo mundo que está sentado aqui está me escutando, viveu provisão de Deus. Todo mundo. Provisão do oxigênio, provisão da roupa, provisão de como andar, provisão de estar protegido num dia de chuva, protegido num dia de frio, protegido num dia de sol, provisão do alimento. Ai pastor, e aí que está o detalhe. E que entra a ansiedade. O detalhe não é você acreditar que Deus é um Deus provedor. O detalhe é que você atrela a provisão diante daquilo que você quer. Ou seja, a grama do vizinho sempre está mais verde que a nossa. Por isso, eu não consigo contemplar aquilo que Deus está fazendo comigo hoje e fico pensando em ter aquilo amanhã. É por isso que eu não consigo ser grato com aquilo que Deus está fazendo hoje, sendo que aquilo que Deus está fazendo hoje foi aquilo que eu pedi ontem. Eu já estou olhando para o amanhã. Eu já estou olhando para a próxima semana. Eu já estou olhando para o próximo mês. Eu já estou olhando para o próximo ano. E a minha mente, ela não consegue descansar em contemplar que aquilo que eu estou vivendo hoje é fruto de um favor de Deus. A minha mente, ela não consegue contemplar que aquilo que eu estou vivendo hoje é fruto daquilo que um dia eu sonhei. A minha mente, ela não consegue contemplar. Porque a minha mente, ela está sempre pensando no amanhã.
e desacreditando e descredibilizando o meu agora. É por isso que a ansiedade é uma armadilha de pensamento que faz você não olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida agora. Pastor, mas não está perfeito. Não precisa estar perfeito, mas Deus está fazendo. Pastor, mas não está do jeito que eu planejei. Não é sobre você estar do jeito que planejou. É sobre você entender que o seu hoje, o seu agora, Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. E talvez Deus te trouxe até aqui essa noite para que você escutasse: Deus está fazendo algo. Talvez a sua maior resposta, talvez a sua maior provisão essa noite é em saber que Deus está fazendo algo. Sabe, talvez a sua maior chave essa noite é sair por aquela porta, é terminar esse culto online, você sabendo que Deus está fazendo agora. Agora Deus está fazendo algo. Se coloque em pé, eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Coloque a mão na sua cabeça. Fala assim: Senhor, me dá novos pensamentos. Senhor, me dá pensamentos verdadeiros. Você que está na sua casa, faça a mesma coisa. Comece a declarar: Senhor, me dá pensamentos de verdade. Que eu não caia em armadilhas, que eu não entre em um caminho de mentiras, que eu não diminua aquilo que o Senhor pode fazer, que eu tenha pensamentos nobres, coisa grande, coisas boas. Comece a declarar isso. Fala assim: Senhor, que o meu presente não tenha menor audiência que o meu passado, que o meu passado não tenha maior audiência do que aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, do que as possibilidades que o Senhor está me dando hoje. Vai falando com o Senhor, vai apresentando diante de Deus. Fala assim: eu quero pensar diferente a partir de hoje, porque eu quero andar diferente a partir de hoje. Oh Espírito Santo, eu declaro sobre os teus filhos. Oh Espírito Santo, eu declaro, Deus, novos pensamentos. Oh Espírito Santo, eu declaro uma nova mente. Espírito Santo, eu declaro uma mente sendo inundada por pensamentos de verdade, uma mente sendo inundada, ó Deus, por pensamentos de nobreza, uma mente sendo inundada por pensamentos que gerem amor, uma mente sendo inundada por aquilo que o Senhor tem para a vida dos teus filhos, uma mente sendo inundada, ó Deus, pelo cuidado, pela provisão, pela certeza que Deus é Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo pensamento acelerado dê lugar à paz. Ó Deus, que toda falta de perspectiva dê lugar à esperança. Ó Deus, eu declaro sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, que ainda esse ano contemplarão o seu favor. Ainda esse ano terão ideias que nunca ninguém teve. Ainda esse ano serão surpreendidos, ó Deus, por pensamentos diferentes. Ó Deus, ainda esse ano serão surpreendidos, ó Deus. Em nome de Jesus eu declaro uma nova estação, através de uma nova forma de pensar. Ó Deus, que os teus filhos sejam guiados pelo teu Espírito Santo, que os teus filhos sejam guiados pela tua vontade, que os teus filhos possam ter pensamentos alinhados com aquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus. Se você pode, dê uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí no seu lugar, dá um aleluia aí no seu lugar. Repete comigo: eu vou pensar diferente a partir de hoje, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Minha vida em ti, tu és meu fundamento.
você pode ter uma salva de palmas ao Senhor. Você crê que ainda em 2025 grandes coisas o Senhor fará? Estenda as suas mãos à posição de receber. Senhor, eu declaro sobre cada pedido de oração que está sendo apresentado diante de Ti agora. Os Teus filhos estão apresentando situações, portas. Os Teus filhos estão colocando, Deus, pessoas diante de Ti agora. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro a cada clamor. Ó Deus, portas de emprego estão sendo colocadas diante de Ti. Ó Deus, maridos estão sendo apresentados diante de Ti, esposas, filhos, famílias. Ó Deus, nós cremos na justiça do Senhor. Nós cremos no favor do Senhor. Nós cremos que o Senhor é o advogado fiel. Nós cremos que nesses próximos dias o Senhor pode fazer aquilo que durante um ano não foi feito. Nós cremos que aquilo que durante o ano nós não vimos diante dos nossos olhos, ainda nesses dias vamos contemplar, em nome de Jesus. Se você crê nisso, repete comigo: eu creio, eu creio, eu creio, em nome de Jesus, amém? Você pode se assentar.